Bem-vindos ao Crônicas do Paddock. A glória, a política e os segredos que as transmissões de TV nunca te mostraram. Eu sou o seu correspondente veterano, e nós vamos destrancar mais um capítulo da verdadeira história da Fórmula 1. Aperte o cinto. A temporada de 2002 começou com uma demonstração de força que beirava o deboche. A Ferrari tinha desenhado um carro novo, o F2002. O projeto era tão revolucionário, com uma traseira tão compacta e uma caixa de câmbio feita de titânio fundido, que o carro não ficou pronto a tempo para a primeira corrida. O que o Jean Todt e o Ross Brown fizeram? Pegaram o carro do ano anterior, o F2001, deram uma polida na pintura e mandaram para a Austrália. E adivinhe, Michael Schumacher venceu a corrida com o carro velho. A Julia, minha esposa, chegou em casa em Modena naqueles dias com um sorriso quase culpado. Vira-lata. O nosso carro velho é melhor que os carros novos deles. Mas você não faz ideia do que é o F2002. Quando ele for para a pista, o campeonato acaba. Ela não estava exagerando. Quando o F2002 estreou, no Brasil, terceira etapa, ficou claro que as outras equipes não estavam disputando a mesma categoria. A Ferrari não tinha construído um carro de corrida. Tinha construído um triturador de esperanças. Mas a abertura na Austrália não foi só um passeio no parque com carro velho. Na largada, o nosso Rubens Barrichello pulou na frente. Ralf Schumacher, com o motor BMW da Williams berrando, sugou o vácuo de Rubinho. Chegando na primeira curva, Rubinho mudou de trajetória uma única vez para se defender, dentro da regra. Ralf freou tarde demais. A Williams bateu na traseira da Ferrari e decolou, literalmente. O carro voou a uns 3 metros de altura, passou por cima da cabeça do Barrichello e se espatifou na área de escape. Um engavetamento gigantesco eliminou 8 carros na primeira curva. E no meio desse caos o Brasil ganhou uma nova esperança. Um garoto paulista de 20 anos, Felipe Massa, fazia a sua estreia pela equipe Sauber. O Massa era um diamante bruto. Agressivo, arrojado, mas errava muito. Ele pontuou logo na segunda corrida na Malásia, provando que tinha o pé pesado. Nós tínhamos Rubinho na melhor equipe do mundo e Massa ganhando experiência. O Brasil estava garantido no grid, mas a nossa relação com o esporte seria testada até o limite naquele ano. Se havia alguém disposto a atrapalhar a soneca da Ferrari aos domingos, esse alguém era Juan Pablo Montoya. A Williams BMW era o único carro que conseguia peitar os italianos em pura velocidade de reta. O motor BMW era a usina mais poderosa da Fórmula 1, chegando a produzir perto de 900 cavalos. Montoya aproveitou isso para dar um show nas classificações. O colombiano cravou incríveis 7 pole positions no ano. Ele entrava nas curvas de lado, lutando contra o volante, jogando o carro nas zebras com um ódio que faltava a muitos pilotos. Mas a corrida era outra história. A Williams devorava os pneus traseiros, agora fornecidos pela Michelin. Montoya largava na frente. Mas a partir da 15ª volta, o carro começava a escorregar. E lá vinha Schumacher, no seu ritmo de metrônomo implacável e perfeito, cuidando dos pneus Bridgestone para ultrapassar nas paradas de boxe. Montoya era o rei dos sábados, mas o domingo pertencia exclusivamente ao imperador alemão. O colombiano bufava de raiva nas entrevistas, mas contra a eficiência de Maranello, o talento puro não era suficiente. Maio de 2002, sexta etapa. Spielberg, Áustria. É impossível contar a história da Fórmula 1 sem dedicar um capítulo inteiro ao que aconteceu naquelas montanhas da Estíria. Rubens Barrichello estava num estado de graça. O Rubinho pegou o imbatível F2002 e o vestiu como uma luva. Ele fez a pole position, deixando Schumacher para trás. No domingo, na corrida, Rubinho não deu a menor chance. Ele largou bem, abriu vantagem, cravou voltas mais rápidas, gerenciou os pneus. Schumacher vinha em segundo, incapaz de acompanhar o ritmo do brasileiro. Faltavam 10 voltas. Rubinho liderava. A vitória era certa. Era a coroação de um fim de semana perfeito. Mas nos bastidores, no muro da Ferrari, o diretor Jean Todt estava com o rádio na mão. A matemática de Todt era fria. Se o Michael vencer hoje, o campeonato acaba mais cedo. E a ordem foi dada. Pelo rádio, a frase que o Brasil nunca vai esquecer. Let Michael pass for the championship.
Deixe o Michael passar para o campeonato. Rubinho ignorou o rádio. Faltavam 5 voltas. Todd repetiu a ordem, dessa vez com tom de ameaça. Ross Brawn entrou no circuito e lembrou Barrichello do contrato dele. O mundo inteiro já estava desconfiado de que a ordem viria. Chegamos na última volta. Última curva. A curva A1 Ring. A vitória estava a 100 metros. No Brasil, o narrador Kleber Machado, transmitindo pela Globo, lia a imagem com o coração na mão, acreditando na justiça do esporte. Ele não vai deixar... Hoje não. O pé direito de Barrichello levanta do acelerador. A Ferrari número 2 freia quase parando em cima da linha de chegada. Schumacher, colado atrás, desvia. Passa o brasileiro a 3 metros da bandeirada e vence a corrida. Kleber Machado, atônito, solta a frase que definiu uma geração de brasileiros frustrados. Hoje sim. Hoje sim. O autódromo austríaco inteiro, abarrotado de fãs da Ferrari, não comemorou. Eles vaiaram. Vaiavam a plenos pulmões. Uma vaia ensurdecedora para a equipe, que tinha acabado de fazer uma dobradinha. O esporte tinha sido assassinado no altar da conveniência. O que aconteceu no pódio foi ainda pior que a corrida. Michael Schumacher estava visivelmente constrangido. Quando o hino alemão tocou, ele puxou o Rubens Barrichello para o degrau mais alto do pódio. Ele empurrou o brasileiro para o centro e entregou-lhe o troféu de vencedor. Rubinho chorava, mas não era de alegria. Era de pura humilhação. Ferrari tinha destruído a sua corrida e agora tentava montar um teatro. Barato para acalmar as vaias do público. A imagem do alemão no degrau mais baixo e do brasileiro no mais alto segurando o troféu rodou o mundo como símbolo da decadência moral da Fórmula 1. A FIA desesperada com a repercussão global. A Ferrari estava estampando as capas de jornais, não esportivos como exemplo, de falta de ética. Convocou os pilotos. Sabem qual foi a punição? A Ferrari, Schumacher e Barrichello foram multados em $1 milhão. Mas a multa não foi por manipulação de resultado. A multa foi por quebra de protocolo no pódio. A hipocrisia das regras ficou exposta. A Ferrari comprou a vitória por $1 milhão, o troco do pão para eles. Mas a alma de Barrichello sofreu uma fratura exposta que nunca mais se curou. Depois do escândalo da Áustria, a temporada perdeu o brilho. A Ferrari estava tão à frente que parecia que eles estavam competindo contra carros de Fórmula 3. A McLaren de Coulthard e Raikkonen quebrava constantemente. O motor Mercedes era potente, mas frágil. Chegamos ao Grande Prêmio da França, em Magny-Cours. Era o mês de julho. Estávamos na 11ª corrida do ano de um total de 17. Jovem Kimi Raikkonen liderava a corrida de forma brilhante. Mas a sorte escolheu o lado vermelho. O motor de Alan McNish estourou antes, deixando óleo na pista. Kimi escorregou no óleo às 5 voltas do fim. Saiu da pista e voltou, mas Schumacher passou. Schumacher venceu a corrida e ali mesmo sagrou-se pentacampeão mundial de Fórmula 1, igualando o mítico Juan Manuel Fangio. Ele foi campeão, sobrando 6 corridas no calendário. Foi o título mais precoce de todos os tempos. O domínio era tão sufocante que as audiências de televisão começaram a cair na Europa. Ninguém queria assistir a uma corrida onde o vencedor já estava decidido na quinta-feira. Para entender o absurdo de 2002, olhe para os números. Michael Schumacher subiu ao pódio em todas as 17 corridas do ano. 100% de aproveitamento. Ele nunca chegou abaixo do 3º lugar, e o 3º foi apenas uma vez. A Ferrari venceu 15 das 17 corridas, 11 com Schumacher, Wars com Barrichello. A equipe marcou tantos pontos, 221, que sozinha somava exatamente o mesmo que todas as outras 10 equipes do grid juntas. Eu visitava a fábrica em Maranello e não via festa. Via uma linha de produção industrial fria. O romantismo das corridas de carro tinha morrido. A Fórmula 1 virou uma equação. Matemática perfeita, resolvida por Ross Brawn e Jim Todt. Eles domaram a aerodinâmica, tornaram a mecânica indestrutível e tinham o melhor piloto da geração operando o equipamento. Como jornalista, era espetacular de presenciar. Como fã do esporte, era dolorosamente chato. Como se a vergonha da Áustria não fosse suficiente, a Ferrari guardou outra pérola para o final do ano.
Grande Prêmio dos Estados Unidos, no mítico circuito de Indianápolis. A Ferrari sobrou, novamente. Schumacher liderava com folga, Barrichello em segundo. Na última volta, os dois contornam a curva inclinada que leva à reta do tijolo. Pelo rádio, eles decidiram tentar cruzar a linha de chegada exatamente juntos, para fazer uma foto perfeita e terminar em um empate técnico, algo inédito na história. Schumacher diminui o ritmo. Barrichello chega perto. Os dois carros vermelhos alinham lado a lado. Eles cruzam a linha do tijolo. Mas a telemetria não perdoa a arrogância. Rubinho cruzou a linha de chegada. 0,11 segundos, 11 milésimos, à frente de Schumacher. A menor diferença da história da F1. A vitória foi dada a Barrichello. Schumacher disse que quis retribuir o favor da Áustria. Mas os americanos nas arquibancadas, que não estão acostumados com ordens de equipe, vaiaram o teatro ridículo que eles montaram. A Ferrari estava tão acima do bem e do mal que decidiu brincar com o regulamento. Eles trataram a corrida final como um passeio de domingo num parque de diversões. Particular 2002 terminou com Michael Schumacher, dono de 5 títulos, e a Ferrari nadando em dinheiro e troféus. Mas a FIA e Bernie Ecclestone sabiam que tinham um problema enorme nas mãos. A Ferrari não tinha apenas vencido o campeonato. Ela tinha quebrado a Fórmula 1. O esporte não sobrevive sem competição. Se os patrocinadores e os fãs sabem quem vai vencer, eles desligam a televisão. E por causa desse banho de sangue vermelho, as regras do jogo mudaram radicalmente para o ano seguinte. Em Modena, eu vi a Ufax trazer as novas regras para 2003. Ordens de equipe para ceder posição passaram a ser proibidas, na teoria. A classificação deixava de ter 1 hora de pista, livre para ser uma volta única e mortal. Para cada piloto One Lap Qualifying, o sistema de pontos mudou para premiar até o 8º lugar e diminuir a distância do vencedor para o segundo. E por fim, o equipamento de segurança, Hans e proteção de pescoço, passou a ser obrigatório. A Fórmula 1 encerrou o ano de 2002, tentando desesperadamente parar a máquina que ela mesma permitiu ser criada. Era Schumacher. Estava no seu ápice intocável, mas as trincheiras já estavam sendo cavadas pelos garotos da nova geração. 2003 prometia ser o ano da vingança, com motores acelerando numa volta solitária contra o relógio. O imperador teria que defender o seu trono com regras feitas exclusivamente para o derrubar. O diário de hoje fecha por aqui. Se a verdadeira história da F1 fez o seu sangue acelerar, inscreva-se no canal. Use a nossa máquina do tempo nos cards aqui na tela. Volte para a temporada anterior ou acelere direto para o próximo ano. Um abraço do seu correspondente e até a próxima largada.